Essa TikToker ficou conhecida como a mãe assassina do TikTok. Nicola Price tinha 23 anos e morava na Inglaterra. Ela postava vídeos dançando aqui no TikTok, porém os vídeos dela não tinham muito engajamento. Mas tudo mudou quando ela percebeu que os vídeos tinham muito mais visualizações quando a filha dela aparecia. A Nicola tinha uma filha de 3 anos chamada Kaylee. O público simpatizou muito com a criança e a Nicola começou a ganhar muitos seguidores. Mas em alguns vídeos era possível perceber que às vezes a Nicola obrigava a Kaylee a aparecer, mesmo quando ela não queria. Às vezes a Kaylee também aparecia com marcas de agressões, porém o público ignorava isso. Nessa mesma época, a Nicola começou um relacionamento com um homem chamado Callum. E em agosto de 2020, a Nicola ligou para o 911 dizendo que achava que a filha dela estava morta. Quando o socorro chegou no local, eles já viram que era um caso de polícia porque a Kaylee estava em um estado deplorável. As investigações iniciaram e a Nicola voltou a postar seus vídeos dançando no TikTok como se nada tivesse acontecido. Porém, quando o resultado da autópsia saiu, a Nicola e o namorado dela foram presos. A autópsia mostrou que a Kaylee tinha sido brutalmente agredida com socos e chutes. A Kaylee tinha um rasgão no tecido cerebral e os pulmões dela tinham sido perfurados. As áreas mais afetadas do corpinho dela tinham sido o peito e o abdômen. O motivo deles terem batido tanto na Kaylee no dia que ela morreu foi porque ela atrapalhou eles de terem relações sexuais. Eles colocaram ela para dormir às 7 da noite para poder ter relações, porém ela não estava com sono. Eles perderam a paciência com ela e a garotinha até chegar ao ponto dela vomitar. Depois disso, eles deixaram ela lá jogada e tiveram relações normalmente. Só depois de muito tempo que eles foram até a Kaylee e viram que ela já estava sem vida. E acreditem, ambos foram considerados culpados de homicídio culposo, que é quando não tem a intenção de matar. A Nicola recebeu uma pena de apenas 15 anos de prisão e o Callum foi sentenciado a 14 anos de prisão. Hoje eu vou falar sobre a bizarra seita Meninos de Deus. E, gente, o que acontecia era bizarro, horrível, perturbador. Esse é o Rick Rodrigues, ele nasceu na Espanha e morava com sua mãe e seu padrasto. Eram eles David e Karen Berg. Quando o Rick completou 2 anos de idade, o David fundou uma seita bizarra. Nessa seita, os membros eram incentivados a abusar de crianças e praticar incesto. As mulheres também eram obrigadas a vender o seu corpo para arrecadar dinheiro para o culto. O Rick, ele era considerado pelo David, o seu padrasto, como um menino muito especial, tipo, o mais especial de todos. Então ele era abusado por todos da seita, inclusive pelo David, pela mãe dele, a Karen, e pela babá. Em 1994, o David, fundador da seita e padrasto do Rick, faleceu, mas a seita continuou sob o comando da Karen, a mãe do Rick. Mas aí, como líder da seita, você pode pensar que ela poupou o filho, né? Negativo. Os abusos contra o filho continuaram e principalmente eram praticados por ela. O Rick cresceu, então, acreditando em tudo aquilo. Ele acreditava que realmente ele era especial e ele achava que tudo que faziam com ele era extremamente normal. Mas aí ele acabou conhecendo uma jovem, ele se apaixonou e acabou rompendo com a mãe dele e com a seita. Ele simplesmente saiu de casa e abandonou tudo. Mas o problema é que o Rick não conseguia se sentir em paz por causa de tudo que ele passou na infância e na adolescência. Ele tentava viver uma vida normal, ser um adulto normal, só que o seu passado lhe assombrava. Foi então que o Rick decidiu ir atrás da mãe dele e da babá dele. Ele acabou descobrindo que as duas estavam morando nos Estados Unidos. Ele queria fazê-las pagar por todo o mal que havia lhe causado. Ele então descobriu onde a mãe dele estava morando com a ex-babá dele. E aí ele foi até a casa das duas. Porém, só a Susan, a babá do Rick, estava em casa. E então, sem falar nada, o Rick simplesmente atacou ela e a golpeou diversas vezes até a morte. Em seguida, ele gravou um vídeo onde ele relatou tudo sobre os abusos que ele viveu durante anos. Ele confessou que tirou a vida da Susan e no final da gravação, o Rick tirou a própria vida ali na frente das câmeras. O mais triste e bizarro é que essa seita ela está ativa até hoje em mais de 60 países, inclusive no Brasil. A seita está ativa sob o comando da Karen Berg, que é uma das mulheres mais procuradas pelo FBI. 6 mulheres perderam suas vidas em um incêndio após ficarem trancadas no local onde trabalhavam. O caso aconteceu em novembro de 2010 em Culiacán, no México. As vítimas eram Mariana Lopes, de 24 anos, Carmen Morena, de 26, Verônica, de 22, Cláudia e Janete, de 25 anos, a Perla e a Rosa Félix. Elas trabalhavam na Copel, uma loja de departamentos, e nesse dia elas ficaram após o expediente para fazer um inventário dos itens que eram vendidos ali. Quando por volta das 9 da noite os bombeiros receberam o chamado. Acredita-se que aconteceu um curto-circuito nas instalações ali da loja, só que o fogo se espalhou muito rápido.
As mulheres desesperadas, lógico que tentaram sair da loja imediatamente, elas até estavam com as chaves, mas elas não conseguiram abrir as portas porque as portas haviam sido trancadas pelo lado de fora. Todas as portas da loja estavam trancadas ao lado de fora com uma trava de segurança. E a última pessoa que havia saído da loja naquele dia havia sido o gerente. E esse gerente sabia exatamente que as 6 funcionárias haviam ficado lá dentro para fazer o inventário. E a dúvida é por que ele trancou elas pelo lado de fora. Elas correram para o banheiro para tentar escapar de alguma forma, tentar sair viva daquela situação. Mas aí quando perceberam que não tinham mais jeito, elas pegaram seus celulares e começaram a ligar para familiares se despedindo. As chamas só foram contidas às 7 horas da manhã do dia seguinte e só aí que os bombeiros tiveram acesso à loja e conseguiram entrar e encontraram os corpos das vítimas no banheiro. Todas as 6 morreram por asfixia, da fumaça, mas 2 delas tinham um corpo parcialmente queimado. Esse caso gerou uma grande revolta entre os familiares e maior parte da população, já que eles souberam que as portas estavam trancadas pelo lado de fora, mesmo sabendo que tinham pessoas lá dentro. O gerente da loja, na época, até foi ouvido, só que ele não foi punido por essa atitude. Apesar da investigação, eles não conseguiram concluir se esse incêndio foi provocado ou se foi realmente um acidente, e o caso foi concluído como acidental.